Nesse vídeo eu quero fazer algumas considerações sobre a porção da Torá dessa semana do dia 14 de fevereiro de 2026. Para quem não sabe, a Torá, no meio comum, é considerado os 5 primeiros livros da Bíblia. E ela foi dividida no meio judaico em porções para serem lidas em cada sábado na sinagoga. E hoje a porção é Mishpatim, que vai do livro Êxodo 21, 1 até 24, verso 18. E ele fala de julgamentos, de leis, regras jurídicas, ordenanças, juízos. E algo muito interessante, porque fala sobre política. A gente pode, no seio social, no campo social, no contexto da sociedade, entender aqui questões políticas, porque política no grego é politike, ou seja, a arte de organizar a polis, organizar a cidade, organizar a sociedade, organizar a comunidade, a convivência entre as pessoas. E esse texto fala justamente disso. Ou seja, são direitos, deveres que as pessoas devem praticar, assim promovendo a justiça, tzedakah. Mishpatim é uma palavra que vem da raiz shafat, que é justiça. E é interessante que esse prefixo mi tem a ver com local, o espaço. Por exemplo, a palavra em hebraico, mikveh, é um local do banho. Mishpahat, que é família, que tem a ver com um local, um espaço onde os membros convivem. Então, essa mi tem a ver com local, espaço. E aqui, Mishpatim, tem a ver com um espaço, um local de julgamento. Não só físico ou geográfico, mas um espaço aonde a gente recebe o direito dentro de nós, as ordenanças, os estatutos, porque lá em Êxodo 21:1 diz: estes são os estatutos que eu vos ordeno. Ou seja, estatutos ali no hebraico é Mishpatim. A gente introjeta para praticar isso na convivência, na relação com o outro. E é isso que está nesse contexto dessa porção. No Êxodo 20, Moisés sobe ao monte e recebe os mandamentos, os 10 mandamentos que todos nós conhecemos. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, guardarás o dia de sábado, não cobiçarás a mulher do próximo, enfim. São leis éticas e morais para serem praticadas na convivência com o outro. E no Êxodo 21 fala de várias outras situações de convivência, como leis trabalhistas, leis em relação aos pais, leis acerca da propriedade, da imoralidade, enfim, são várias leis, várias instruções. Torá, uma palavra que significa instrução. E no campo psicológico até a gente pode entender isso, né? A instrução paterna. A instrução paterna que é recebida, ela, ao ser introjetada em nós, nos auxilia para que a gente possa conviver bem socialmente. A lei do pai é para a socialização, para que a gente tenha consciência de quem somos nós, quem é outro e como tudo isso se articula para que não haja violência, violar. Então esse texto ele fala dos estatutos, das ordenanças para serem praticadas, ou seja, promover a tzedakah, no hebraico, a justiça. Tem um texto aqui que eu acho bem interessante, no capítulo 23, que diz assim, no verso 2: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Isso aqui fala de rebeliões, isso aqui fala de motins, fala de movimentos sociais, manifestações sociais. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Não é porque é pobre que você tem que dar. Nem porque é rico que você não tem que dar ou favorecer. É um ato de justiça, discernimento.
Por isso que shafat, essa raiz de mishpatim, é julgar. Julgar não no sentido pejorativo, mas no sentido de discernimento. Mishpatim tem a ver com discernir a vivência, a convivência, as experiências sociais com o outro, para saber aplicar as leis, as ordenanças morais, éticas, para uma boa convivência. Aqui no versículo 7 diz: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Ou seja, está falando propina. Então, de várias coisas fala esse texto aqui que são bem interessantes. Mas eu quero colocar algo que isso aqui fala de política, onde fala de uma constituição, fala da aplicação de uma constituição para que as pessoas vivam bem. E falando na nossa sociedade, a gente vai conviver bem quando a gente estabelece leis que vêm do alto, numa outra instância, não apenas superficial, mas num outro nível mais elevado, nessa simbologia de Moisés, que sobe para ouvir e para receber do alto a Torá. Isso é um símbolo. E transmite isso ao povo. Que a gente possa, dentro da política, entender isso também. Aqui, a gente tem um contexto, lógico, religioso também, na Bíblia. Essas leis aqui, a gente não precisa tomar todas de forma muito radical, porque tem leis que são condicionadas ao tempo daquela época, no deserto, leis circunstanciais. Mas tem outras leis que são princípios eternos. Enfim, queria só trazer isso que eu acho que é muito interessante, a gente pensar nesse campo político de organização da polis.